Então, beleza, galera? Dando continuidade aqui no nosso assunto de osciladores, né? A gente vai continuar falando sobre os osciladores de relaxação, tá? A gente já viu os osciladores harmônicos para fazer a geração lá das nossas ondas senoidais. A gente viu um oscilador de relaxação voltado à geração das ondas quadradas e esse novo oscilador de relaxação que a gente vai ver hoje, ele vai ser relativo às ondas triangulares, né? Então, a gente vai ter esses três circuitos diferentes, essas três estruturas diferentes, aonde a gente vai conseguir basicamente trabalhar com todas as formas de ondas possíveis, né? Então a gente viu lá a parte da senoide, viu a parte da onda quadrada, agora a gente vem aqui para a parte da onda triangular. Lembrando que a ideia do oscilador é que ele consiga gerar o sinal a partir de uma entrada qualquer ou de ruído na entrada, ou não necessariamente ter uma entrada de sinal. Então a gente não precisa ter um sinal na entrada para que a gente gere um sinal na saída via esse oscilador. Esse oscilador, ele, a partir do ruído, a partir de qualquer coisa na nossa entrada, um GND, um ruído branco, ele vai gerar um sinal de saída, ok? Então, eu não preciso ter esse sinal na entrada para gerar essa onda que a gente vai ver hoje, tá? Ela é gerada de forma automática. O que a gente tem que prever aqui, obviamente, apenas a frequência de oscilação para o nosso caso, tá? Então, vamos lá, né? Esse aqui vai ser, então, o circuito no nosso gerador de onda triangular, aonde vocês podem ver que a gente vai trabalhar aqui com dois amplificadores operacionais, certo? Então, a gente tem uma primeira estrutura aqui no A1 e uma segunda estrutura aqui no A2, aonde essas duas estruturas aqui elas vão sempre estar interligadas. Percebam que a gente não tem uma entrada de sinal propriamente dita, o que a gente tem aqui é apenas uma alimentação no terra aqui em duas entradas, né? E a gente tem uma realimentação do sinal de saída gerada aqui no amplificador operacional 2, que vai voltar para o amplificador operacional 1. A saída do amplificador operacional 1 vai entrar na entrada do amplificador operacional 2. Então, esse circuito aqui é um circuito que tem saídas, obviamente, mas eu não tenho a injeção de um sinal de entrada. Eu não preciso definir um sinal de entrada, porque o próprio sistema, o próprio circuito vai gerar esses sinais, ok? Então, a saída desse primeiro amplificador operacional vai gerar para a gente uma tensão triangular, que é o que a gente, digamos assim, realmente quer para esse circuito. E o segundo amplificador operacional, ele vai gerar para a gente uma onda quadrada. Então, a gente vai ter aqui, na verdade, um oscilador que vai ter a capacidade de gerar ambas as duas ondas, tanto a onda quadrada quanto a onda triangular, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. A gente pode trabalhar com o oscilador de relaxação anterior, que só gerava a onda quadrada, ou a gente pode trabalhar com esse aqui, que gera tanto a triangular quanto a quadrada, tá? Agora, olhando um pouco melhor as nossas estruturas aqui, o que a gente consegue ver no caso, né? A gente vai conseguir ver que essa primeira estrutura, esse primeiro amplificador operacional aqui, ele está numa configuração que a gente já estudou previamente, que é a configuração que eu tenho um resistor e o capacitor. O capacitor está servindo como realimentação aqui para a entrada negativa, né? Então, eu realimento essa onda de saída para a entrada negativa e eu tenho aqui esse resistor para fazer o controle dessa realimentação também para a entrada negativa, tá? Então, eu tenho uma realimentação do meu sinal do A2 e tenho como entrada, propriamente dita, esse sinal do A2 ali, tá? Então, essa estrutura onde eu tenho esse resistor e esse capacitor é uma estrutura de um integrador, ok? Então, a gente já estudou isso anteriormente, a gente já viu que
isso aqui, essa configuração aqui, é a configuração de integração, tá? Então, o que a configuração de integração faz? Ela faz com que eu tenha um sinal na minha saída, que é o cálculo da área do meu sinal de entrada, tá? A gente já vai retomar aqui o sinal de entrada, obviamente vocês já estão vendo na imagem qual que é esse sinal de entrada, e eu falando que eu vou calcular a área, vocês já imaginam por que esse sinal de saída é triangular, tá? Mas vamos analisar só a estrutura inicialmente. Então, essa primeira estrutura relacionada ao A1 é um integrador. A estrutura aqui relacionada ao A2 também é uma estrutura que a gente já estudou, que a gente já conhece, que é um comparador. No caso aqui, ele é um comparador de nível. Então, esse nosso circuito aqui é um circuito comparador. Eu falei comparador de nível, perdão, ele é um comparador, tá? Então, eu tenho esse circuito aqui comparador, ok? Aonde esses nossos dois resistores aqui vão gerar para a gente uma realimentação, o R2 no caso, né? Então, vou realimentar um sinal aqui da minha saída do A2 para a entrada positiva. Eu também vou pegar parte desse sinal aqui da minha saída do A1 e colocar nessa entrada positiva, tá? A nossa entrada negativa aqui vai estar ligada diretamente ao terra. Então, esse nosso circuito aqui, essa nossa parte da estrutura, essa nossa configuração, nada mais é do que uma configuração de comparação. Então, a partir do momento que a gente interliga essas duas configurações, a configuração integradora, juntamente com a configuração comparadora, no caso, o comparador é um comparador não inversor e esse integrador é um integrador inversor, a gente vai conseguir fazer a geração dessas duas ondas, a quadrada e a triangular, tá? Então, a saída do A1 vai ser a área calculada da minha entrada, e a saída desse A2 aqui vai obrigatoriamente sempre ser um sinal quadrado, que vai ter mais ou menos saturação, né? Lembrando aqui que o comparador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu tenha um nível de comparação, certo? Aonde, caso eu esteja abaixo desse nível de comparação, eu vou ter um valor de saída. Caso eu esteja acima desse nível de comparação, eu vou ter outro valor de saída, certo? Então, a gente tem essa característica aqui no nosso comparador, tá? Então, o comparador aqui vai gerar para a gente uma onda quadrada na nossa saída. E daí, essa onda quadrada na saída do nosso A2, obviamente vai retornar aqui para a entrada do A1. Então, quando eu tiver essa onda quadrada na entrada do A1, eu vou ter o cálculo da área dessa onda quadrada sendo executada. Então, vou ter uma taxa de variação que vai ser constante, justamente porque a minha onda quadrada aqui na saída do A2 sempre vai ser igual, ela sempre vai ter o mesmo período e ela sempre vai ter o mesmo DUT. Então, dessa forma, a minha saída aqui no A1 vai ser sempre uma linha que vai ter uma taxa, obviamente, de angulação, uma taxa de subida, uma taxa de descida, e a partir disso eu vou ter a geração aqui de uma onda quadrada, ok? Quadrada não, perdão, triangular. Então, eu tenho uma onda quadrada aqui no A2 e no A1 eu vou ter essa onda triangular. Então, para ficar um pouco mais visível aqui para a gente, essa aqui vai ser a nossa resposta propriamente dita aqui, ou o nosso sinal, nosso valor gráfico, ok? Aonde o nosso VT aqui, esse nosso sinal em vermelho, vai ser um sinal de saída do A2, ok? Essa nossa tensão, né, essa nossa onda triangular aqui, é a nossa saída do A1, que é a nossa onda triangular, que é o que a gente realmente quer. E esses níveis aqui
VT e menos VT são os níveis de comparação que a gente vai ter dentro do nosso sistema. Beleza? Então, como que vai funcionar isso aqui? Tá? Vamos considerar que, inicialmente, o sistema começou saturado positivamente. Então, eu liguei aqui o circuito, tá? Fiz a ligação do circuito, energizei ele, e ele vai começar com algum valor. Independente do valor que ele comece, eu vou ter offset na entrada dos dois amplificadores, eu vou ter um pouco de ruído pelos terras, então, independente de eu ter ou não um sinal de entrada, quando eu ligar esse sistema, obrigatoriamente esse meu A2 vai saturar. Pode ser positivamente ou pode ser negativamente, tanto faz, né? A gente pode analisar primeiro a saturação positiva, isso vai levar a gente à saturação negativa, depois isso vai levar a gente à saturação positiva. Então o processo vai ser sempre o mesmo, tá? Ele vai sempre sendo consequente, tá? Então, no caso aqui, não importa se começa a saturação positiva ou se começa a saturação negativa. O sistema ele vai funcionar da mesma forma, tá? Mas aqui, por causa do gráfico, vamos considerar que eu vou ter uma saturação positiva, ok? Então, se eu tenho aqui uma saturação positiva inicialmente, eu vou ter, obviamente, um valor de comparação para o nosso sistema, tá? Que vai ser o nosso VT. A partir do momento que eu coloco essa tensão positiva aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou carregar positivamente esse capacitor, certo? Vou carregar ele no sentido, a princípio, correto, mas pelo meu sistema ser um sistema inversor, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa tensão aqui, que é a tensão triangular do meu sistema, ela vai decaindo, ok? Então, vou fazer a carga do capacitor pela corrente positiva ou pelo sistema normal, mas pela característica de inversão ali do sistema, eu vou ter sempre uma taxa de variação negativa acontecendo. Tá. Acho que, não sei, Flavão. Espero que, não sei. Se voltou, tá valendo. Então foi você mesmo. Menos mal. Então, eu vou ter uma taxa de variação negativa. Justamente porque eu tenho aqui um sinal positivo, certo? Que está sempre no mesmo nível. Então, esse sinal está sempre no mesmo nível. Então, eu vou tendo aqui um valor negativo linear ou uma taxa linear de variação negativa. Isso vai fazendo com que esse meu sinal triangular aqui, ou essa minha linha aqui, ela vá diminuindo ao longo do tempo. Até quando? Até o momento que ela vai chegar nesse ponto de comparação, que vai ser a nossa tensão de comparação ali, VT. Quando ele chegar nesse ponto de comparação, o que acontece? Acontece que a minha tensão de saturação, que estava positiva, vai virar negativa. Então, vou saturar negativamente o meu sistema. A partir do momento que eu saturo negativamente aqui o meu sistema, eu começo a carregar o capacitor pelo lado inverso, ou seja, eu começo a carregar ele de forma negativa, ok? E o meu sistema, por ser um sistema inversor, ele vai começar a gerar uma taxa positiva de variação na saída do A1. Mas até que ponto que essa taxa vai? Ela vai até o mesmo VT que a gente já tinha anteriormente, que estava negativo, agora está positivo, né? Então, ele vai até o VT positivo. Chegou no VT positivo, eu vou ter uma inversão do sinal de saída. Com essa inversão, o que vai acontecer ali no A1? O A1 ele vai começar a calcular essa área de forma inversa, ou seja, eu vou começar a ter uma taxa de inclinação negativa. Cheguei no VT, vai ter a inversão da saída do A2 vai sair da saturação positiva, vai para a saturação negativa.
Quando ele tocar nesse VT, consecutivamente, a minha taxa aqui de inclinação vai voltar a ser uma taxa positiva. Então, no caso, eu tenho nada mais nada menos do que um integrador, certo? Porém, como a minha taxa sempre vai ser definida pelo mesmo capacitor e pelo mesmo resistor, eu sempre vou ter o mesmo tempo para sair aqui desse VT positivo e chegar no VT negativo, ou sair do VT negativo e chegar no VT positivo. Então, sempre vou ter dois VT, certo? Então, sempre o meu ponto ele tem que sair daqui e chegar até aqui. Então, sempre vou estar trabalhando com dois VT, certo? Duas vezes essa tensão de comparação aqui. Então, toda vez eu vou levar, ou vou ter a mesma amplitude aqui, né? Melhor. Vou ter a mesma amplitude e para que essa amplitude aqui ocorra e eu tenho mesmo capacitor e mesmo resistor, esse tempo aqui também vai ter sempre a mesma característica, ok? Então, sempre vou trabalhar com a mesma tensão de comparação, mesmo VT, e por estar trabalhando aqui com dois componentes que nunca mudam, esse tempo aqui sempre vai ser o mesmo, certo? Então, lembrem lá que o ganho do nosso integrador é definido pelo capacitor e pelo resistor. Então, a velocidade de resposta é definida por esses dois componentes. Então, se eu altero o R e o C, eu vou inclinar diferente essa minha reta, ok? Ou essa minha taxa, eu vou mudar ela. A partir do momento que eu mudo ela, pode ser mais rápido ou mais lento, mas eu sempre vou ter a mesma amplitude. E por eu ter sempre a mesma amplitude, ela vai levar o mesmo tempo para subir e para cair, para subir e para cair. Tá? Então eu consigo, a princípio, fazer o controle da nossa frequência aqui a partir desses componentes. Obviamente que o VT também influencia, certo? Então, se eu aumentar o VT ou se eu diminuir o VT, isso também vai influenciar na minha amplitude, ou seja, vai influenciar na minha frequência, tá certo? E esse nosso VT, a gente controla pelo R1 e pelo R2, ok? Um ponto importante, obviamente, né, é que a gente não pode deixar com que o VT esteja acima do VSAT, né? A gente não pode deixar que essa tensão de comparação esteja acima do VSAT. Se acontecer dessa tensão VT estar acima do VSAT, aconteceria que esse sistema aqui ia ser um sistema que não ia gerar as ondas da forma correta. Então, o VT sempre tem que estar abaixo de VSAT, ok? Por onde que a gente controla o VT? O VT a gente controla por R1 e por R2, certo? Ou seja, pelos componentes do comparador. O nosso tempo de subida e de descida, a gente controla pelo R e pelo C, ok? Então, uma relação entre a nossa taxa de variação, ou seja, a velocidade com que a nossa reta vai subir e até onde ela vai subir, que vai definir para a gente qual vai ser a nossa resposta em frequência desse circuito, tá? E, obviamente, VT sempre menor que VSAT. Beleza? Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso funcionamento. Então, o A1 atua como um diferenciador, como eu já comentei. O A2 vai trabalhar como um comparador, como eu já comentei. O V2 vai permanecer negativo até chegar no VT e vai se tornar negativo depois, tá? Nessa transição, o VO vai passar de VSAT mais para VSAT menos, e daí o ciclo ele vai sempre se repetindo, tá? Então, esse é o processo aqui de funcionamento, tá? Espero que vocês, obviamente, lembrem ali dos comparadores, lembrem dos diferenciadores, que isso ajuda bastante aqui no entendimento do sistema, tá? Vocês podem falar, mas não entendi, né? A gente já fez a aula lá sobre comparadores, já fez a aula sobre integradores, então é a partir dessas duas que a gente entende a geração completa desse sistema, tá? Lembrando aqui que no comparador com esterese, apenas um dos níveis está ativo. Quando o VSAT muda, o nível de comparação também muda, tá? Mas é sempre a mesma amplitude para os dois lados, ok? Aqui
é aquela consideração que eu fiz ali inicial, né? O circuito ele vai saturar para algum dos dois lados, ou vai ser VSAT positivo ou vai ser VSAT negativo, tá? Quando eu falo satura, a gente está falando do VO aqui quadrado mesmo, ou seja, a saturação do A2. O A1 não vai saturar inicialmente. O A1 ele vai seguir um processo de calcular a área do A2, tá? Então, quem satura é sempre o A2. O A2 vai saturar positivo ou negativamente, independente. E daí, esse A1 é um amplificador que a gente não quer que sature. Obviamente, se saturar, a gente não vai gerar uma onda quadrada, tá? Então, quem satura é apenas o A2, tá? Então, o A2 ele vai mandar essa tensão ali para o A1 e ele vai começar a, entre aspas, calcular a área do sistema, tá? Então, vai começar com uma rampa decrescente inicialmente, considerando que eu tenho uma saturação positiva. Vai chegar no limiar, vai inverter o VO, lá, que é a saída do A2. A2 vai virar um VSAT negativo. Aquela nossa rampa vai começar a subir, tá? Então, o que está descrito aqui é exatamente este processo que eu já expliquei para vocês. Ok? E daí como que o comparador funciona na forma matemática dele, né? Aqui, só para a gente relembrar, né? O nosso comparador não inversor com esterese, ele tem esta formulação. Então, o VSAT, ele multiplicado pelo R1 sobre R2, vai me gerar o VT, que vai ser a nossa tensão de comparação. Então, VT é igual a R1 sobre R2 multiplicado por VSAT, tá? A gente pode pegar esse VSAT que está aqui multiplicando e passar ele dividindo, ok? Então, a gente tem que VSAT sobre VT igual a R1 sobre R2. Então, se a gente fizer com que R1 seja igual a R2, VT vai ser igual a VSAT, ok? R1 e R2 tem que ser menor que 1. Tá? Ah, tá. Isso. Aham, tá. Desculpa, não tinha entendido o que você tinha comentado ali, Flávio, mas é isso. O VT ele sempre tem que ser menor que o VSAT, né? Exatamente. Então, esse resistor aqui sempre tem que ser menor do que esse, né? Aqui no caso a gente fazer os exemplitos aqui, né? Mas sempre trabalhar com um menor que o outro, né? Então sempre trabalhar com este aqui menor que esse, beleza? Mas é isso sim, né? Porque senão você vai fazer com que o teu VT seja maior que o VSAT, né? Aqui até uma coisa bem peculiar, digamos assim, né? Ano passado, quando a gente tá fazendo a atividade prática, né? Laboratório, a atividade ela supunha que o R1 era igual ao R2. Então, a galera montou, de alguns funcionava, de outros não funcionava, daí a gente, tá, mas o que está acontecendo, né? Por um momento eu olhei e falei, ó, inverte R1 com R2. Pá, invertia, começava a funcionar. Justamente porque, né? Por causa da tolerância do próprio componente. Então, essa pequena diferença que era a própria tolerância do componente já fazia com que os sistemas já não funcionassem, né? Então, o VT ele tem que ser obrigatoriamente menor que o VSAT, né? Então, até se você quer que a amplitude da tua onda quadrada ela seja, digamos assim, igual à tua tensão de saturação, é sempre bom jogar um pouquinho para baixo, né? Em vez de ser 100% VSAT, por exemplo, calcular como se fosse 99% VSAT, 98% de VSAT, para que você não tenha esse tipo de problema, tá? Mas é justamente isso aí mesmo, tá, Flavião? Só não tinha entendido seu comentário. Ok?
Então, né, a gente tem essa consideração aqui, tá? Sempre lembrem que o VT a gente vai calcular por essa fórmula, que é, obviamente, a fórmula do nosso comparador, tá? Isolando aqui, a gente consegue chegar nessa condição de que se R1 for igual a R2, VT é igual a VSAT. Beleza? Então, sempre lembrar que esse R1 sobre R2 tem que ser menor do que 1. Beleza? Aí, lembrando aqui de como que é o nosso capacitor, né? Qual que é a resposta capacitiva ali do nosso sistema, ou como que funciona o nosso capacitor. Ali o nosso capacitor, a corrente dele vai ser definida então por VSAT. Por que VSAT? Porque aqui eu fiz uma condição que R1 e R2 são iguais, então VT e VSAT são a mesma coisa, tá? Então, estou considerando que a gente sempre vai ter a tensão de VSAT ali na saída. E isso, independente desse caso, né? Ali na nossa saída do A2, a gente sempre vai ter VSAT, então na entrada do A1 sempre vai ter VSAT, tá? Então eu tenho VSAT sobre R, então VSAT sobre R me gera a corrente do nosso capacitor. A gente sabe que essa corrente ela vai mudar ao longo do tempo, então eu poderia falar ali que a corrente no tempo, né, é uma variação da nossa tensão vezes a capacitância, certo? Então, se a gente lembrar lá de fundamentos, a gente pode falar que a corrente multiplicada por um certo período de tempo, um ΔT aqui, é igual a capacitância multiplicado pela nossa variação de tensão. Então, IT é igual a C dVdt, tá? Isso a gente já viu lá atrás, né? Que eu só estou facilitando o cálculo, em vez de colocar a parte de derivação, estou colocando a parte de delta aqui, tá? Então, no caso, a gente pode considerar que uma corrente no capacitor é I vezes um ΔT igual a C ΔV, tá? E a gente sabe que a corrente na nossa entrada vai ser sempre VSAT sobre R. Então a gente pode vir aqui e pegar essa segunda equação e fazer as alterações necessárias. Então, onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar no valor capacitivo, que a princípio a gente não tem. Esse ΔV sempre vai ser 2VT, né? Como eu comentei aqui com vocês, a nossa variação de amplitude, seja ela positiva, seja ela negativa, sempre vai ser 2VT, do menos VT para o mais VT, ou do mais VT para o menos VT. Então, nosso ΔV aqui, obrigatoriamente é 2VT, tá? Ah, qual que é o VT, Priscila? A gente, a princípio, não sabe, né? Mas a gente consegue definir qual que é o valor do VT aqui, tá? Mas a gente poderia encontrar. Então, 2VT, isso aqui vai ser igual a nossa corrente, que é VSAT sobre R, ok? E o nosso ΔT é período sobre 2. Então, é o Tzão aqui de período, tá? Então, só substituindo. Ah, Priscila, por que período sobre 2, né? Porque para que ele suba aqui de menos VSAT até mais VSAT, ele levou metade de um ciclo, ou seja, metade do período. Para ele descer de VSAT até menos VSAT, para ele descer de VT para menos VT, ele levou metade do período. Beleza? Então aqui, sempre o nosso ΔT é T sobre 2. Então, como a gente está considerando só a subida, que é 2VT, ou só a descida, que é 2VT, a gente pega a metade do período. Tá? Então, a gente chega nesse ponto aonde, caso a gente queira, a gente pode isolar o T daqui, isolando o T e aplicando numa fórmula de frequência, né, que seria FO igual a 1 sobre T, a gente chega nisso aqui. Tá? Então, pegando essa fórmula aqui anterior, isolando o T, e depois convertendo, né, para frequência, a gente vai chegar que a nossa frequência de oscilação vai ser R2 sobre R1, né, que daí, obviamente, já mudando aqui o VT, sobre 4RC. Então, R2 e R1 vão gerar influência na tensão de comparação, R e C vão gerar influência no tempo de subida do sinal. Obviamente que as duas coisas alteram a frequência de oscilação do meu sistema. Mas está aqui a nossa formulação de
oscilação. Então, toda vez que a gente for trabalhar com esse circuito, a gente obrigatoriamente vai ter essa frequência aqui de oscilação. Não preciso necessariamente toda vez fazer esse processo de dedução, né? Porque eu sempre vou chegar no mesmo lugar, mas a dedução, a princípio, é esta daqui, tá? Para que a gente possa trabalhar com a frequência de oscilação do nosso sistema. Beleza? Tá? Então, definimos por aí. Então, o que a gente consegue ver aqui, né? A gente consegue ver que isso só vai depender ali dos nossos componentes externos, né? Que são o R1, R2, R e C. Então, isso só depende ali dos componentes passivos, né? Não vai depender de nenhuma característica do amplificador operacional, não vai depender de nenhum sinal de entrada. Então, isso depende apenas dos componentes passivos, resistores e capacitores, tá? E outra coisa aqui é que a gente pode fazer, obviamente, em variações no FO. Essas variações podem ser feitas pelo R1 e pelo R2, mas quando eu altero a frequência por R1 e R2, eu também estou alterando a amplitude do meu sistema, ok? Isso é um ponto a ser levado em conta, tá? E quando eu mexo no R do integrador e no C do integrador, eu tenho ajustes melhores a princípio do que mexer no R1 e no R2, tá? Quando a gente mexe ali no R, a gente vai ter uma variação mais contínua, e quando a gente mexe no C, a gente tem uma variação em décadas, né? Então, o ajuste fino, digamos assim, ele é feito pelo resistor, e o ajuste grosso seria feito aqui pelo capacitor. Então, quando a gente monta um gerador ou algo do gênero, o ajuste grosso aqui normalmente é feito pelo capacitor, o ajuste fino normalmente é feito aqui pelo resistor, tá? Obviamente que eu posso colocar 2 resistores aqui, fazer variações diferentes, ou 2 potenciômetros no caso, né? Um potenciômetro maior, um menor, e fazer ajustes grossos e finos só pelo resistor também, tá? Mas seria mais ou menos essa a ideia. Beleza? Então, esse aí é o funcionamento básico do nosso sistema. E, né, a gente também pode aqui trabalhar com o oscilador de dente de serra, né? No caso, esse oscilador aqui de dente de serra, ele vai fazer com que a minha taxa de variação de descida e de subida sejam diferentes, tá? Para esse primeiro caso, para esse primeiro circuito, taxa de variação de subida e taxa de variação de descida são sempre iguais. Então, eu tenho uma onda triangular mesmo, tá? Aqui, para esse segundo caso, a gente quer que tenhamos taxas diferentes. O que a gente faz? A gente vai usar 2 caminhos diferentes para carregar o capacitor. Um RA e um RB. Então, em vez de a gente ter um único resistor para fazer a carga do nosso capacitor ali, ou a gente tem um único resistor no nosso integrador, aqui a gente pode trabalhar com 2 resistores para o nosso integrador. Como que a gente faz isso? Coloca um diodo para um dos resistores, coloca outro diodo para o outro resistor. Isso, mesmo esquema dos diodos, né? Esse esquema aqui. Então, a gente força com que quando o sinal de VO está positivo, apenas esse DA está conduzindo e o DB não vai estar conduzindo. Quando o VO estiver negativo, o DA não vai estar conduzindo e o DB vai estar conduzindo. Então a gente tem um resistor para fazer a carga positiva e o outro resistor para fazer a carga negativa do nosso sistema. Então, desta forma aqui, colocando 2 resistores e os 2 diodos, a gente consegue fazer um sistema de dente de serra, tá? Aí no caso, às vezes o ideal quando você vai fazer um gerador propriamente dito, né? É interessante sempre trabalhar com esse caso e trabalhar com aqueles potenciômetros duplos, né?
Então, quando você trabalha com potenciômetro duplo, você mexe um único potenciômetro, uma única parte mecânica, e você varia os dois resistores. E daí você faz eles variarem para lados diferentes, né? Então você consegue fazer com que o RA diminua, o RB aumente, quando você gira para um lado, quando você gira para o outro lado, o RA aumenta e RB diminui. Então daí você consegue fazer um sistema de dente de serra que seja assim ou invertido, né? Então fazer com que eu tenha uma subida maior que a descida ou uma descida maior que a subida. E você também consegue fazer nesse caso com que o teu sistema seja realmente uma triangular, né? Então por aqui você também consegue fazer com que a tua resposta seja triangular, desde que RA e RB sejam iguais. Então se RA e RB forem iguais, você não vai ter um dente de serra, você vai ter uma triangular. Se RA e RB forem diferentes, você vai ter aí sim um dente de serra, tá? Mas a ideia é fazer a utilização dos diodos para bloquear um dos resistores a cada semiciclo, né? Então, em um semiciclo no positivo, a corrente vai passar pelo RA, o RB vai estar desativado porque o DB não vai estar conduzindo, e no semiciclo negativo, você vai fazer com que a corrente só passe pelo RB, porque o RA ele vai estar desativado, entre aspas, porque só o DB vai estar conduzindo. Ok? Então, é uma forma de se trabalhar aqui com ondas de dente de serra, tá? E como vocês comentaram aí, é o mesmo esquema lá de onda quadrada para fazer DUTs diferentes, né? Então lá no onda quadrada, se eu quero DUTs diferentes, eu só trabalho aqui também com os diodos, tá? Beleza? Então, para a gente ter aqui a obtenção do dente de serra, só substituir ali o R de uma forma paralela e definir o modo, né? Daí a gente vai ter duas frequências, entre aspas, uma para a parte de subida, uma para a parte de descida. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Para a gente achar, então, as nossas respostas, tá? Ou entender aqui o processo. Primeiro aqui, né? A gente tem o circuito, né? Sempre importante a gente entender o circuito de uma forma correta, digamos assim, porque vejam que o esquemático desse está diferente, entre aspas, do esquemático que eu mostrei para vocês. A diferença é que a posição dos componentes está diferente na tela, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem um integrador, né? Entra R na negativa, tenho a realimentação da negativa pelo capacitor, então continuo tendo o integrador inversor aqui, ok? E continuo tendo o nosso comparador com esterese aqui, R1 e R2. Beleza? Então, continuo tendo o nosso comparador. Então, o sinal sai aqui do nosso integrador, vem pelo R1, entra na positiva e eu tenho a realimentação pelo R2 para positiva. Beleza? Negativa está no GND. Então, às vezes é importante a gente entender bem o conceito do circuito para que, caso apareça um desenho esquemático diferente, a gente não se perca, né? No caso, a saída quadrada está aqui e a saída triangular está aqui. Obviamente está mostrando no desenho, né? Mas a gente sempre vai saber que a saída triangular está no amplificador operacional que tem o capacitor e a saída quadrada vai estar no amplificador operacional que só tem os resistores. Beleza? Então esse aqui seria o nosso A1 e esse aqui seria o nosso A1 e esse aqui seria o nosso A2. Beleza? Esse esquema aqui, tá? Então vejam que é só o desenho remodelado, tá bom? Então vamos lá para o nosso Word e vamos fazer este colega aqui. Deixa eu puxar as informações deles. Exercício 1. Beleza. Puxar a imagem.
Essa aqui é a nossa imagem. Dá para ver, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, beleza. Então, tá. Chat. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? Determinar a frequência da onda triangular. Sabendo que o nosso VSAT, nossa tensão de saturação é mais ou menos 11 volts, tá? Então aqui, se a gente olhar, a gente vai ver que o R1 e o R2 são iguais, né? Então a gente já tem aquela consideração, né? Se R1 e R2 são iguais, a gente sabe que o VT é igual ao VSAT. No caso, obviamente, não está pedindo isso no exercício, beleza? Mas só para a gente saber aqui. Então, R1 é igual a R2, consecutivamente. O nosso VT é igual ao nosso VSAT. Então, se estivesse pedindo qual que é a tensão, qual que é a tensão da nossa onda triangular? A tensão da nossa onda triangular é mais ou menos 11 volts, né? De pico, obviamente, tá? Não é sempre, porque não é uma onda quadrada, não é uma onda linear. É uma onda reta. Ela vai até mais 11, vai até menos 11. Então, essas são as tensões de pico da minha tensão triangular. Beleza? Mas ele está pedindo aqui para que a gente calcule a frequência, tá? Então, a nossa frequência aqui de oscilação, por isso que é um FO, tá? Que é frequência de oscilação aqui no caso, ela vai ser igual a R2 sobre R1, R2 sobre R1, divididos por 4RC. Beleza? Então, é isso que a gente tem, tá? Então, a gente não precisa necessariamente calcular o VT, tá? Mas, se a gente calcular a relação R1 e R2, a gente vai ter a relação VSAT-VT e essa relação VSAT-VT é igual à relação R1 e R2, tá? Então, não precisaria fazer essa consideração, mas achei interessante fazer, tá? Então, aqui, a nossa frequência de oscilação, ela vai ser 10K divididos por 10K, tudo isso divididos por 4, R, que também é 10K, e o nosso C, que é 1 micro. Beleza? Então, a gente tem que executar esse cálculo aqui. 10K sobre 10K dá 1, né? Daí, 10K vezes 1 micro vai dar 10 mili. 10 mili vezes 4 vai dar 40 mili. 1 dividido por 40 mili vai dar 25 Hz. Então, nosso FO aqui vai ser igual a 25 Hz. Beleza? Então, a nossa frequência de oscilação para este circuito, com esses componentes, vai ser de 25 Hz, onde a nossa tensão de pico, a tensão de pico aqui do nosso sinal triangular vai ser no máximo 11 volts. Obviamente que se a gente diminuir essa relação, falar, não, a tensão vai ter no máximo 9 volts, essa frequência também vai ser alterada, porque daí eu vou ter o mesmo tempo para subir, mas eu vou ter que fazer uma caminhada menor, né? Ele vai ter que subir menos ou descer menos, mas ele vai levar o mesmo tempo para fazer esse processo. Então, eu diminuo a frequência, tá? E se eu quiser manter a mesma frequência com uma tensão mais baixa, eu tenho que, além de alterar esses dois resistores, fazer alteração no R e no C do integrador. Ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício.
Então, vamos voltar aqui. Beleza? Então, FO 25 Hz. Aí, acertamos. Show of bola. Por sorte, acertamos. Beleza? Agora aqui no exercício 2, né? Eu tenho um outro circuito, que não é outro circuito, é o mesmo, né? Só que também esse aqui desenhado de uma outra forma, mais uma vez. E ele fala aqui, ó. No circuito abaixo, o operacional fornece uma onda triangular de 20 VPP, enquanto o outro fornece uma onda quadrada de 26 VPP, ambas com frequência de 1 kHz. Determinar o valor de R1 e de C. Beleza? Então a gente quer descobrir qual que é esse valor de R1 e qual que é esse valor de C aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício 2. Deixa eu puxar aqui. Cadê o Word? Achei. Puxar a imagem. Então, essa aqui é a nossa imagem, tá? Então, o que a gente tem aqui de parâmetro, né? A gente tem que a nossa onda triangular tem 20 VPP, ou seja, 20 volts pico a pico, e a nossa onda quadrada tem 26 volts pico a pico. Então, o que a gente sabe aqui só com essas informações, né? Obviamente, a gente tem mais duas informações aqui, que é o R2 e o RI, né? O resistor do comparador e o resistor do integrador, mas só olhando para essas duas informações a gente já consegue ter alguma coisa, né? Ter alguma informação relevante, que é basicamente o quê? A gente sabe que o nosso VSAT ele é igual a 13 volts e a gente também sabe que o nosso VT é igual a 10 volts. Tá? Aí, né, vai ter um caso muito interessante que, independente de você transformar de pico a pico para uma tensão não pico a pico, vai dar o mesmo resultado por sorte, né? Digamos assim. Mas aqui a gente está fazendo a alimentação do amp-op com mais ou menos 13 volts, por isso que eu tenho 26 volts pico a pico, né? E, no caso, a gente vai fazer com que o nosso sinal triangular vá de menos 10 até mais 10. Por isso que a gente tem 20 volts pico a pico, tá? Então, é o valor de pico dividido por 2. Ok? Então, é isso que a gente tem ali. E o que a gente sabe, né? A gente sabe que o nosso VSAT sobre VT ele é igual a R1 sobre R2. Então, R1 sobre R2. Então, a gente sabe isso, certo? Então, a gente tem VSAT, a gente tem VT e a gente tem o R2. Ok? Então, a gente teria que isolar o R1. Então, para isolar R1, passo esse R2 que está dividindo, multiplicando lá para o outro lado. Então, eu teria que R2 que multiplica VSAT sobre VT é igual ao R1. Então, para a gente achar o valor de R1, a gente usa esse processo. Aqui é um igual. Ok? Então, a gente vai ter lá que o nosso R2 vale 50K. Isso multiplicado por 13 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a
R1, tá? Então, 13 divididos por 10 dá 1.3, 1.3 vezes 50K, 1,3 vezes 50K, vai me gerar um valor de 65 mil. Então, o nosso R1 aqui, ele é igual a 65K ohms. Ohms. Beleza? Então, 65K ohms. Isso que nós encontramos aqui, então, no caso. Então, a partir da informação de tensões que a gente tinha aqui em cima, a gente consegue encontrar o R1 primeiro, né, que é o resistor do nosso comparador. Então, veja aqui que esse aqui é o nosso comparador e esse aqui é o nosso integrador. Então, tendo R1, agora a gente pode pegar essa nossa fórmula aqui de frequência de oscilação e encontrar o nosso R, né, que é o que está faltando aqui. Não, é o C, desculpa. Então, encontrar o nosso C que está faltando. Ok? Porque o R aqui a gente já tem e a gente já tem a frequência aqui, no caso, né? Então, aqui no enunciado também está sendo dada a frequência já. Então, a gente tem R2, tem R1, tem o R, tem a frequência de oscilação. Falta a gente encontrar o nosso C. Então, aqui, o que a gente faz? Isola o C. Então, o C vai no lugar do FO e o FO vai no lugar do C. Beleza? Então, fazer assim. Aqui eu vou ter C. E aqui eu vou ter FO. Tá? Então, invertemos um com o outro ali para poder executar essa operação. Então, basicamente, o nosso C ele vai ser o nosso R2, que é 50K, dividido pelo R1, que é 65K, tudo isso dividido pelo nosso 4 vezes o R, que é 80K, e o F, que é 1K. Beleza? Vezes 1000. Então, esse nosso C aqui, ele vai ser um valor de 2,40 nano Faraday, aproximadamente. Beleza? Não. Ok, então vou ter aqui 2,40 nano executando a nossa fórmula. Aproximadamente. Ok, então a gente consegue encontrar tanto o nosso resistor quanto o nosso capacitor que estavam faltando. Obviamente que a gente precisa ter essas informações aqui, né? A gente precisa ter pelo menos essas tensões para conseguir dar sequência e ter essa frequência aqui, né?
Tem que ter uma quantidade mínima de informação, que obviamente senão a gente não consegue resolver aqui a nossa parametrização. Ok? R1. Beleza, pessoas? Então, aqui. Então, a gente tem ali os 65K e os 2,4 nano aproximadamente. Tá 2,403, aí arredondando 2,4. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos até aí? Tudo certo? Tudo dominado? Facinho, facinho, só complica esses desenhos. Ai, ai. Tem mais modelos do mesmo circuito? Como assim? Mais modelos do mesmo circuito? Você diz formas diferentes de desenhar ele? Aí tem mais algumas. Tem mais um monte, se você quiser. Fazer uns desenhos esdrúxulos aqui. Se for o caso. Mas aqui é mais, né? São algumas formas diferentes, mas nada absurdo também, né? Dá pra identificar aqui, né? Que nem eu comentei, sempre leve em consideração aqui o posicionamento do capacitor. Isso facilita bastante, né? Então, você sabendo que o capacitor está relacionado ao teu integrador, você consegue aqui identificar facilmente quem que é o comparador não, perdão, o ampliop que gera a parte triangular. Né? Então, pelo capacitor, você identifica isso fácil. Né? Então, qual que é o ampliop que tem o capacitor em paralelo? Esse aqui, então, esse aqui gera triangular. Quem que é o ampliop que tem capacitor em paralelo? Esse aqui, então, esse que gera triangular. Então, dá para sempre levar em conta aqui o capacitor, tá? Isso facilita bastante a tua visualização, caso seja o BO aqui de tipo, ai meu Deus, mudou de lugar, vai pelo capacitor, ajuda. Beleza? Então, capacitor aqui é uma boa base. Obviamente que, né, tem que saber o posicionamento dos demais, mas sempre levem posicionamento do capacitor aqui como referência. Ok? Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos. Algo que eu não falei que seria relevante? Putz, isso é uma pergunta muito sagaz, cara. Porque se é alguma coisa relevante que eu não falei, eu esqueci muito, cara. Aí seria um problema. Eu comentei aqui do potenciômetro duplo, né? Acho que tem muito mais, né, cara? E uma coisa que eu também comentei, que talvez seja relevante, né? Digamos assim, é sempre tentar trabalhar com um capacitor base e alterar o resistor, né? Por mais que o resistor ele tenha uma variação menor na tua frequência, a princípio é mais fácil você ter resistor variável do que um capacitor variável, né? E também te dá menos problema, é mais fácil, digamos assim, né? Mas a princípio você consegue fazer
um sistema de ajuste de frequência, ajuste de DUT a partir ali desses dois componentes, né? O capacitor ele vai gerar um ajuste mais grosso na tua frequência, o resistor ele vai te gerar um ajuste mais fino. Outra coisa que dá para fazer é colocar dois resistores ali em série, um bem maior e um bem menor. Quando você mudar o maior, você vai ter uma variação, obviamente, maior da tua frequência. Quando você mudar o menor, você vai ter uma variação menor da tua frequência. Então, você consegue fazer um ajuste grosso e um ajuste fino só pelos resistores. Mas tem que ter essa separação ali. Um resistor muito grande e um resistor bem menor para você conseguir ver uma diferença entre eles, né? E aqui, no caso, é interessante você trabalhar com potenciômetro duplo, dependendo do caso, né? Isso óbvio, né? Estou falando caso vocês forem fazer um circuito que tem a necessidade de se mexer na frequência. E nesse caso é interessante usar um potenciômetro duplo, porque daí você consegue ajustar ali o DUT desse maluco, né? Aí, obviamente, está mudando o RA, o RB, está mudando as velocidades, você ajusta o DUT, porque você está fazendo com que a rampa de subida seja maior que a rampa de descida ou vice-versa. Então, o potenciômetro duplo aqui é bem interessante. Assim, você também consegue fazer com que ele varie para os dois lados, né? Então, é uma onda realmente dente de serra, que pode ser assim ou assim, né? Então, dá para fazer bastante coisa. Sei, acho que é isso, cara. Não lembro nesse exato momento, não lembro de mais nada assim que seja muito primordial. Ah, uma coisa importante, obviamente, mas que a gente já discutiu bastante é a questão da qualidade do amplificador, né? Não adianta nada você pegar lá um amplificador com banda passante baixa, que não tem resposta em frequência, e querer fazer um oscilador de gigahertz. Não vai responder, obviamente, né? Então o teu amplificador ele tem que estar dentro da frequência que você quer trabalhar, né? É, então não vai ser qualquer amplificador que vai gerar qualquer frequência, mas isso é uma questão que a gente falou bastante lá anteriormente, né? De resposta em frequência, de banda passante. Então é importante levar isso também em consideração, né? O amplificador tem que responder aquela frequência. Não adianta você pegar um 741 e querer fazer 10 mega de frequência de oscilação. Ele não vai responder. Não adianta, ele não vai responder. Então, isso também é um outro ponto, né? Até porque você está trabalhando com 2 ampiop, né? Então você tem um pouquinho de prejuízo na tua banda passante. Acho que é isso. Não sei, teria que ver, mas acho que é isso. De importante, assim. Acho que o resto eu falei tudo. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Então, beleza. Então, por hoje é isso.